ganhou um reforço, né? O técnico Jorge Jesus, né? Até não concordo muito quando ele reclama ou fala sobre essa ausência do centroavante, como eu disse o Léo, porque existem outras soluções. Ele ficou 2 jogos recentes sem o Gabriel, o Barbosa, o Gabigol, que estava machucado, e ele pode encontrar outras saídas. Tem vários jogadores, seria melhor ter mais um jogador, mas convenhamos, na realidade do campeonato e pensando no geral nos adversários, nos elencos disponíveis, ele tem muito mais o que agradecer do que reclamar. E ganhou mais um reforço. O jogador já tinha entrado na Libertadores durante um jogo contra o Emelec. O Flamengo teve que correr atrás para conseguir a liberação, né? Porque ele estava na seleção, mais uma dessas seleções, sub isso, sub aquilo, sub-17 a dele. E acabou se saindo bem. Não só porque o adversário é a lanterna, mas porque o time está organizado, aí fica mais fácil também, né? O garoto entra. Tivemos a situação assim, entrou o menino lá, o Peck, no Vasco, no final do jogo contra o Bahia, em São Januário. O Bahia venceu por 2-0. Garoto de 16, 17 anos. Aí entra o garoto. Resolve aí. Não vai resolver. É uma sacanagem colocar um moleque daquela idade, magrinho, no jogo naquela situação. Não é o ideal. Tem que ser lançado no momento mais confortável, mais favorável. Se tivesse 2-0 Vasco, ok, ele entra ali, vai pegando um pouquinho de ritmo, vai entendendo um pouco como funcionam as coisas no jogo dos adultos, né? E ele vai poder até deslanchar mais adiante. Naquele cenário, achei meio totalmente sem sentido. Ao contrário do que aconteceu com o Renier, porque o time é organizado, o time está montado, ele já treina com os caras já há algum tempo, o adversário era o pior time do Campeonato Brasileiro na classificação, então naturalmente ficou mais fácil. O que eu achei mais importante no sábado foi a forma como o Flamengo derrotou o Avaí, né? Há maneiras diversas de você vencer um time mais fraco, e foi com uma grande imposição, e no segundo tempo, inclusive, com a saída do Pires da Mota, a entrada do Vitinho, ou seja, está 3-0. Qual é o padrão aqui no Brasil? O padrão, não que sejam todos, mas em geral o que se faz. Não importa o adversário, estou ganhando por 3-0, vou tirar um atacante, ponho mais um volante, recuo e fico aqui abraçado com esse placar. Eu tome um gol também, não tem problema, não posso me arriscar. O Jesus tirou um volante, colocou um homem de frente e continuou marcando lá no campo do Avaí. O Avaí teve momentos, ele criou situações, o Avaí inclusive, aliás, há problemas defensivos no Flamengo, até o técnico falou sobre isso depois do jogo, mas o Avaí não conseguia passar do meio campo, exceto rifando a bola, porque o Flamengo continuava pressionando no campo adversário e foi assim, uma vitória muito categórica, muito marcante. Eu ouvi muito falar sobre a questão do mando de campo, já falando muito sobre isso, né? Eu também sou contra, acho que não deveria existir, já falei aqui o que eu acho sobre isso. Mando de campo não deveria ser invertido, óbvio. Para isso seria muito simples, basta que você limite em 10%, como diz o regulamento do campeonato, a carga de ingressos para o visitante, que no caso era o Flamengo, e podendo vender só 6 mil ingressos para a torcida do Flamengo, não valeria a pena o negócio, né, da mudança. Mas como é que vai controlar isso? Num país onde você teve torcida humana e se controlava, e aqui em São Paulo os clássicos não tem torcida visitante, torcida de outro time, como você não consegue controlar? Se aparecer gente com a camisa do Flamengo na área da torcida do Avaí, você põe lá no regulamento multa de R$1 milhão para o clube mandante. Pronto, ninguém vai fazer mais isso. Acaba o problema. E você não impede que o próprio Flamengo, que tem uma torcida nacional, queira ele mandar alguns jogos fora do Maracanã, se assim quiser, por uma impossibilidade de usar o estádio num eventual show, coisa parecida, um outro evento, né? Ou até porque quer jogar em outro lugar. Eu acho que a proibição, ela pune clubes que têm torcida espalhada pelo Brasil e os torcedores que ficam espalhados pelo país. Isso vale para o Flamengo, vale para o Vasco, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Corinthians, para algumas equipes que têm as torcidas mais espalhadas pelo Brasil. E não foi a primeira vez, já tivemos o Corinthians enfrentando o Vasco em Manaus, né? Enquanto o São Paulo, por exemplo, para ficar no exemplo do time paulista, foi até São Januário e perdeu. O Corinthians foi jogar em Manaus. Muito melhor jogar com o Vasco em Manaus, apesar da viagem, do que em São Januário, né? Tivemos o Botafogo levando o jogo contra o Palmeiras para Brasília também, e a torcida do Palmeiras era a maioria naquela oportunidade, o Palmeiras venceu por 1-0. Então, essa é uma prática comum e, curiosamente, quando o Flamengo está envolvido, eu noto que há uma repercussão muito maior. Não sei porquê. Não sei porquê, estou tentando descobrir porquê. Alguns setores, né, da mídia exploram isso de uma forma, assim, estranha. Bairrista mesmo, né, para falar o português bem claro. Mas o fato é que achei que a vitória foi muito convincente. São 4 vitórias por 3 gols de diferença. Isso não é algo irrelevante. E nesse pacote aí você tem o campeão atual, que é o Palmeiras, o lanterna do campeonato, que é o Avaí, o Vasco, que é o grande rival do Flamengo, embora hoje não viva um grande momento, né? E o Ceará, que arrancou ontem o empate contra o Corinthians, antes de ontem,